Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que nós habita. Louvamos e agradecemos mais uma vez ao nosso bom Deus por mais essa graça de nos conceder nessa madrugada, ao amanhecer desse dia 25 de 10 de 2023, para estarmos dando continuidade aos estudos aos quais já estamos realizando aqui há 8 meses, pelas madrugadas, estudando versículo por versículo da palavra do Senhor, examinando de maneira criteriosa as Escrituras em busca da vida eterna, em busca do conhecimento que ela diz a respeito de Jesus Cristo, desses ensinamentos dos apóstolos, que nos servem de fundamento, de consolidação. São exemplos que, como diz o apóstolo Paulo, devemos analisar, examinar e reter aquilo que é bom para nossas vidas. Então, temos que olhar para o lado bom, para o lado proveitoso do que esses exemplos ele nos traz. Entramos hoje no capítulo 12. Estamos próximos a terminar a carta de 2 Coríntios. São 13 capítulos. Nós entramos no capítulo de número 12. Então nós estamos próximos a terminar aqui a segunda carta de Coríntios. E depois estaremos indo à carta de Romanos, onde nós deixamos para ler essa última carta de Paulo aos Romanos, entre todos a que ele escreveu, porque é um propósito muito importante, e nós deixamos por último a carta de Romanos. Então, Paulo ele vem tratar aqui do assunto sobre o espinho na carne e a glória. Duas coisas que estão ligadas nas nossas vidas, na nossa jornada de cada dia. Todos os homens de Deus que nós lemos aqui na palavra, homens e mulheres de Deus, eles tiveram que conviver com esses dois fatos impossível de se negar, de se desviá-los dele, que é o espinho na carne e que é a glória. Então Paulo diz assim, no primeiro versículo do capítulo 12, falando à igreja de Coríntios. Ele está tratando de uma igreja que até o momento é a mais complicada de que ele encontrou. Ele fundou essa igreja por meio do evangelho que ele pregou, mas essa igreja teve um outro rumo, teve uma outra direção. As pessoas passaram a pensar de maneira diferente, passaram a criar grupos dentro da própria igreja, e esses grupos passaram a ter divergências, porque é assim que Jesus nos ensina: uma casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Então a igreja não pode ter grupos de pessoas pensando diferente dentro da própria igreja. Elas têm que pensar todos a mesma coisa, como Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios. Por isso é importante nós lermos, nós estudarmos de maneira criteriosa e reter aquilo que realmente nos traz fundamento, que venha consolidar a nossa fé em Cristo Jesus. Tomar os bons exemplos e buscá-los, praticá-los. E os maus exemplos, eles devem ser deixados de lado, não devem ser praticados. Então Paulo diz aqui, considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo não queria, não era do feito dele, da natureza dele,
como cristão, ele expressar para as pessoas a glória dele, ou seja, os momentos de intimidade que ele tinha com Deus. Isso vinha através de quê? De experiências, de revelações, vinha por meio de visões. Isso é uma forma de Deus manifestar a glória dele sobre a vida do servo dele. Mas chega um momento que se faz necessário Paulo colocar isso perante a igreja de Coríntios. Ele não queria, de forma alguma, se vangloriar. Ele não coloca essa glória de visões e revelações para se gloriar, para se achar que as outras pessoas achar que ele é mais importante, ou ele se achar mais importante, não. Paulo tinha um cuidado muito grande com o resultado que suas palavras, que suas experiências e revelações e visões viessem a trazer à vida das pessoas naquela época, da igreja naquela época. Já era uma igreja complicada, já era uma igreja difícil de se comunicar-se com elas, porque havia vários grupos pensando de maneira diferente, pessoas praticando coisas horrorosas diante de Deus na própria igreja, pessoas egoístas, egocêntricas, pensando só em si. Todo tipo de pessoas que você possa imaginar havia ali na igreja de Corinto. Então, por aí você vê como era difícil tratar com aquela igreja. Mas quando ele fundou a igreja, ele fundou no fundamento certo, na palavra correta. Mas ele mesmo vem a dizer, através das cartas dele a essa igreja, de que foi exatamente as lábias do diabo que seduziu eles a agirem diferente, a se tornarem diferentes e até serem contrário ao apostolado de Paulo. Julgaram Paulo, como diz na primeira carta de Coríntios, chegaram a julgar ele, defamaram ele. E se nós olharmos a vida de Paulo para aqueles que hoje são verdadeiramente servos de Deus e servas de Deus, nós olhamos e vemos as mesmas reações das outras pessoas, que não querem consertos, que não querem ter uma vida leal, fiel a Deus, e então ela busca meios de difamar a pessoa, de olhar para o passado da pessoa. Por quê? Porque era o passado de Paulo que era o grande espinho na carne dele, porque as pessoas jogavam isso no rosto dele. E ele não tinha como negar, porque era o passado, mas era passado. Ele agora andava em novidade de vida. E então, ele se obriga a ter que passar para eles essas questões espirituais que ele procurava guardar consigo mesmo, que eram suas visões e revelações e experiências espirituais que ele teve com Deus. Aí ele fala como se a pessoa a quem ele vai referir fosse uma outra pessoa, mas ele está falando de si mesmo. Ele não fala diretamente. Por quê? Porque Paulo tinha o cuidado de usar essas palavras para não se vangloriar. Porque não cabe a nós nos vangloriarmos. Cabe a nós reconhecer a graça de Deus. Porque tudo que acontece em nossas vidas é mediante a graça de Deus. E então ele diz aqui, olha, conheço um homem em Cristo. Este homem que ele conhece em Cristo é ele mesmo. Só que ele se dirige à igreja de Corinto dessa forma.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, olha, já havia passado 14 anos, há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele poderia ter chegado para a igreja de Corinto e dizer, olha, eu há 14 anos atrás fui arrebatado aos céus, tive uma experiência com Deus. Mas não. Ele fala disso, eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado aos céus. Mas esse homem era ele próprio. Mas ele está procurando meios onde aquilo que ele vai falar não gere um impacto negativo, mas sim gere um impacto positivo de despertamento na igreja de Coríntios, por meio das experiências que ele passou com Deus, não só do sofrimento, porque ele já contou de todos os sofrimentos que ele passou. Agora ele separa um momento para mostrar que os espinhos, os sofrimentos que ele carregava consigo, embora ele buscasse se livrar deles, mas não tinha como se livrar, porque foi uma escolha do próprio Jesus, quando Jesus falou para Ananias, quando Paulo estava cego, lá em Damasco, na rua direita, na casa de um homem, Deus vai lá e traz uma revelação a Ananias. Ananias era um homem de Deus, simples, humilde, servo de Deus. Mas era temeroso também. Era cauteloso. Quando Deus fala para Ananias, Ananias, eu quero que você vá lá na casa, na rua direita, e procura por um homem chamado Saulo de Tarso. Põe as tuas mãos sobre ele, para que ele fique curado. Ore sobre ele. Aquelas palavras de Deus foram palavras de Deus. Não foram palavras que veio por meio de uma outra pessoa. Veio diretamente de Deus, diretamente de Jesus. A vida de Ananias. E Ananias questiona. Ananias questiona o que Deus está pedindo para ele fazer. Porque para Ananias isso é um risco de vida. Mas Ananias está esquecendo daquilo que ele não sabe. Está esquecendo daquilo que a vontade de Deus ainda não havia sido revelado a ele. Mas ele sabia que Deus veio para salvar os que se acham perdidos. Que todos merecem e têm o direito, não por merecimento próprio, mas têm o direito à salvação, pois Jesus morreu por todos. Ananias fala para Jesus, Senhor, aquele homem é um malfeitor, aquele homem é um assassino, um perseguidor do teu próprio povo. Como tu me pedes para eu ir lá? Aí eu disse, Ananias, vai lá, não estou pedindo, vai lá. Porque eu escolhi ele. Eu escolhi ele agora. E vou mostrar a ele o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. Então Paulo não tinha como escapar do sofrimento. Não tinha como escapar. Por isso ele foi dos apóstolos aqui que nós temos mais conhecimento, mais relato de sofrimento. E então ele vai falar agora das experiências que no momento da igreja de Coríntios ele se acha necessário agora ter que falar sobre isso. Porque o seu apostolado estava sendo negado pela igreja de Coríntios. As pessoas buscavam negar esse apostolado, buscavam não mais acreditar nele, no que ele ensinava,
Porque tinha um grupo de pessoas influenciando os outros na igreja contra Paulo. E acontece a mesma coisa hoje. A mesma coisa acontece hoje. Basta você ter um tropeço na sua vida. Você vai carregar isso como um espinho para o resto da sua vida. E as pessoas vão estar sempre, como Satanás, vão estar sempre jogando em teu rosto. Aí, se você tiver experiências com Deus que eles não têm, aí eles julgam isso como algo impossível. Mas você não conhece a graça de Deus. Se você conhecesse a graça de Deus, você aceitaria que Deus é Deus. Ele é poderoso. Ele escolhe quem Ele quer. Ele escolhe o pequeno para envergonhar o grande. O touro para envergonhar o sábio. As coisas loucas desse mundo, Deus escolhe para envergonhar as sábias. A maneira de Deus agir tem que ser aceita porque Ele é Deus. Aí você olha para a pessoa, olha para o passado da pessoa, senão essa pessoa não pode ter passado por isso. Essa pessoa não pode ter tido essa experiência com Deus. Mas quem é? Quem é você para julgar as decisões de Deus, as escolhas de Deus? Nós não podemos. Tudo o que ocorre em nossas vidas e na sua vida é por meio dessa graça de Deus. Não há merecimento, não há mérito, como diz o apóstolo Paulo. Escreveu na própria carta de Coríntios e diz que não há mérito nosso. Não é por mérito, não é por merecimento. A graça nos foi derramada sendo nós mesmos ainda pecadores, sem merecer. Então Paulo agora vai trazer à igreja de Corinto a importância das revelações e também das visões que ele teve com Deus, das experiências que ele teve com Deus. E vai compará-los e colocá-los aquilo que era espinho e aquilo que é glória. Então ele diz, olha, conheço um homem em Cristo. Se não estiver em Cristo, você nunca vai ter essa experiência. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, mas Deus sabe. A experiência ele teve. Ele só não pode afirmar. Se foi no corpo, ou seja, se ele foi arrebatado no próprio corpo, ao terceiro céu, ou se foi somente o espírito dele arrebatado. Mas o importante é que Deus sabe e que ele passou por essa experiência. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Foi arrebatado ao paraíso. Ele foi arrebatado ao céu de descanso. E ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. A experiência que ele teve com Deus no paraíso, no terceiro céu, ele teve, mas são experiências inexprimíveis, como disse ele aqui, que não compete, não convém, não é concedido por Deus falar, a comentar com ninguém. Ele começa falando à igreja de Corinto que ele conheceu esse homem, mas na realidade esse homem é ele próprio. Ele está despertando a igreja para o assunto que ele está a tratar com a igreja. Nesse homem, aí Paulo fala, nesse homem, referindo mesmo a ele, nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas.
embora ele tivesse tido essa glória, porque isso é uma glória dada por Deus, é um privilégio. Glória é um privilégio concedido por Deus, de uma experiência que mesmo você não sendo merecedor, não tenha mérito, mas Deus mesmo assim te concede essa graça. Elias não foi arrebatado aos céus e não passou pela morte. Enoque não foi arrebatado aos céus e não vive lá sem ter passado pela morte. Quantos homens e mulheres de Deus não tiveram essa experiência? Pela graça de Deus, Deus também me concedeu essa experiência. Mas quando eu fui contar para um pastor, ele fez sorrir na minha cara, querendo desviar. E que era impossível eu ter sido arrebatado ao terceiro céus. Não só ao terceiro céus, Deus me deu essa graça de ter também sido arrebatado, como também me levou ao paraíso, ao céu de descanso. E isso está na minha memória todos os dias. Todos os dias. Já faz alguns anos. Mas não me orgulho disso. Como o apóstolo Paulo diz aqui, nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Em vez de olhar para essa glória de experiência que Deus me concedeu e que ele tinha concedido a Paulo, Paulo está dizendo, em vez de ele buscar se orgulhar nisso, ele procurava se orgulhar em suas fraquezas. Ele mudava o seu foco, era para as fraquezas, que precisavam serem diariamente observadas atentamente. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato. Se ele tomasse essa posição de se gloriar, ele não seria insensato. Por quê? Porque ele teve a experiência. O mesmo caso aconteceu conosco. Nós poderíamos estarmos nos gloriando, mas nós não nos gloriamos. Mesmo que nós, ao fizéssemos isso, nós não estaríamos sendo insensatos. Porque foi uma experiência concedida por Deus na nossa vida, mesmo em fraqueza. Mas por isso, Paulo disse, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque foi por meio dessas fraquezas que a carne humana, o eu da própria pessoa, ela foi mortificada, concedendo a Deus essa oportunidade de favorecer essa pessoa, dando essa experiência de visões, de arrebatamento, como diz aqui o apóstolo Paulo, de revelações, em meio a esses espinhos de sofrimento, de luta, de dificuldade. Mas a pessoa não desistiu de buscar a Deus. A pessoa não desistiu de dedicar-se a sua vida a Deus. Mesmo sozinho. Quando Elias se sentiu sozinho, perseguido, sem ninguém ao lado dele, fisicamente falando, Elias correu para o deserto. Fugiu das ameaças de Jezabel. Naquele momento, a natureza humana dele estava falando muito mais do conhecimento que ele tinha do poderio de Deus. Ele pensava que era o fim da vida dele, que não havia mais razão e propósito para ele permanecer nessa terra. Mas ele não conhecia os planos de Deus. Os planos de Deus, eles são revelados à pessoa
durante a jornada da pessoa, durante a convivência da pessoa com Deus diariamente, em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às difamações, em meio às rejeições. Embora Deus não rejeite ninguém, mas o homem julga as pessoas por eles estarem, entre aspas, em um status de condições melhor, ou se imaginam estarem vivendo uma vida melhor espiritualmente, imaginam, mas não tem uma dedicação igual a essas pessoas, que Deus dá o privilégio a elas de manifestar a glória dele sobre essas vidas, arrebatando elas aos céus, dando visões, revelações verdadeiras, não é revelações falsas como nós temos visto por aí diariamente nas igrejas e até mesmo por esses meios de comunicação, como as redes sociais, coisas envergonhosas. Não é disso que estamos falando. Estamos falando daquilo que é verdadeiro. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato. Não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando a verdade. Por que eu estaria sendo insensato se eu estou narrando a verdade? Paulo, ele começa então a despertar a igreja de Corinto, para que o que ele está falando a respeito desse homem, que é ele próprio, mas ele ainda não revela a eles a pessoa, mas ele começa a dar um entendimento a elas, por meio do seu testemunho, a respeito dessa pessoa, que foi arrebatada ao terceiro céu. Não se sabe se foi em carne ou espírito, mas Deus sabe. A mesma coisa eu posso afirmar. Não sei se foi em carne ou espírito. O importante é que Deus sabe, e o importante é que a graça dele me concedeu isso. E não tem motivo para me gloriar. Embora se eu comentasse isso, eu não estaria sendo insensato, porque eu estaria falando a verdade. E não adianta nós jogarmos pérolas aos porcos, como o próprio Jesus ensinou. São poucas pessoas que têm entendimento espiritual para acolher isso, para discernir a importância da graça de Deus na vida da pessoa. Contudo, eu evito falar sobre isso. Paulo sempre procurava evitar falar sobre essas visões, revelações e experiências que ele teve com Deus. Só ele e Deus. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim mesmo ouvir. Por que Paulo evitava de falar para essas pessoas a respeito da glória de Deus sobre a vida dele, das experiências que ele teve? Deus me concedeu uma experiência, além dessa, que é a maior de todas, de ser arrebatado ao terceiro céu e ao paraíso também. Eu estava pastoreando uma igreja em outro estado e fomos a convite da igreja. Nós tínhamos chegado há pouco tempo àquela cidade, assumido aquela igreja, lá no norte do Paraná, e aquelas pessoas daquela igreja, poucas pessoas, um número até razoável de pessoas, disseram assim: pastor, o senhor já viu a glória de Deus ser manifestada? Eu, como pastor, embora ainda com muita pouca experiência, eu disse: não, nunca vi não. Então vamos para o monte orar, que o senhor vai ver. Eu disse: vamos. Ficava 6 quilômetros. A pessoa tinha que caminhar 6 quilômetros da cidade para fora da cidade. Mas eu fisicamente não tinha condições de caminhar 6 quilômetros. Aí o irmão
me empreste uma bicicleta para que eu vá na bicicleta acompanhando aquele grupo de pessoas. Tinha uma senhora de mais de 90 anos, tinha criança, tinha jovens, tinha homens e mulheres, mas eram todos da igreja. Todos da igreja, não havia nenhum descrente lá. Andamos aqueles 6 quilômetros, entramos no meio de uma mata. Fomos lá para o meio de uma mata, onde havia uma clareira. E ali fizemos um círculo, e os irmãos começaram a louvar a Deus durante um bom tempo. E começaram a orar, a clamar a Deus e orar. E de repente, todos ali de joelho, eu também estava ali de joelho. Quando eu abri os meus olhos, eu olhei que em cada pessoa que estava naquele círculo, havia algo brilhando aonde elas estavam. Os pedaços de madeira pequena que havia caído das árvores, havia secado, estavam todos brilhando, como se estivesse pegando fogo, mas não consumia. Era a glória de Deus. Mas eu olhei para mim, e em mim, onde eu estava, não estava acontecendo. O que estava acontecendo com aquela igreja que já estava acostumada a uma vida de oração no monte? Eu ainda não tinha essa experiência. Foi a minha primeira experiência no monte. Depois disso, aí eu passei a chegar a passar 40 noites no monte, mais de uma vez, em oração. Aí eu comecei a clamar a Deus, porque eu tinha duvidado no meu coração. Achava que ninguém poderia ser capaz de ver a glória de Deus se manifestada. E aí eu pedi perdão a Deus, comecei a clamar a Deus. Aí depois de um momento de oração, de clamor a Deus, eu olhei, aí vi, peguei os gravetos, coloquei na mão, brilhava como a luz do sol. E quanto mais nós glorificava, mais brilhava aqueles pedaços de madeira. Foi uma experiência única que eu tive. Mas que as pessoas diziam assim, não, isso não é possível essa pessoa passar. Não cabe a mim nem a você escolher. A glória de Deus, ele manifesta quem ele quer. Ele não divide a glória dele, mas ele manifesta a glória dele na vida de quem ele quer, de quem ele escolhe. A partir daquele momento, eu passei a entender o significado da glória de Deus, a manifestação dessa glória, que Paulo teve essa experiência, dessa glória de Deus na vida dele. Olhou aos espinhos. A glória de Deus é manifestada exatamente nos momentos mais difíceis da sua vida. Não são nos momentos aplausíveis, quando todos estão te aplaudindo. Quando você se considera o tal mais importante, pelo fato de você ter uma igreja grande, rica, seja como você queira rotular essa questão. Mas Deus dá graças aos humildes, mas abate os soberbos. Como o apóstolo Paulo, que eu prefiro não falar desses assuntos. Quanto todas outras experiências tremendas de milagres que Deus realizou. Se eu fosse falar aqui, passaria noites e mais noites comentando sobre isso. Mas vamos conter ao texto, porque o texto está falando exatamente de visões, de revelações, de experiência espiritual que Paulo teve com Deus. E que agora ele procura passar para a igreja de Corinto. E afirmando isso. Eu evito falar sobre isso. A mesma coisa eu tenho feito. Eu evito de falar. Busco pregar o evangelho genuíno, a palavra de Deus, verdadeira, para as pessoas. Mas evito de falar dessas experiências. Eu guardo elas comigo.
porque serve para edificar a minha vida. Porque se eu falar abertamente para as pessoas, eu posso estar jogando as pérolas aos porcos, porque muitos não vão acreditar e vão pisar, vão desprezar. Então é melhor guardar, como disse Jesus, para nós mesmos, como o apóstolo Paulo fazia isso. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz. Eu evito de falar isso também, é para que as pessoas não venham a pensar a meu respeito mais do que elas é capaz de pensar. E de observar em minha vida, ou de mim poder ouvir. Então Paulo usava dessa sabedoria, dessa sensatez. E aí tem as pessoas que desprezam, como desprezavam Paulo, que se levantava contra ele, que tinha igreja que proibia ele. Você acha que não acontece a mesma coisa comigo? Não acontece a mesma coisa com muitos pastores, servos de Deus? Nessa terra, em muitos lugares? Não passa por traições como Jesus passou, com a traição de Judas Iscariotes? Todos nós passamos por isso. Mas quem mais passa é quem mais tem experiência com Deus. É quem está sempre preocupado em viver uma vida íntima com Deus, de dedicação a Deus, de buscar se edificar cada vez mais na presença do Senhor, nas promessas de Deus, de uma fé firme e inabalável nessas promessas imutáveis, as quais Deus anuncia aqui nas Escrituras, que Ele, Deus, é incapaz, que Ele imita. Então, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz. Porque tem pessoas que não é capaz de analisar, de pensar que isso pode acontecer na sua vida. Como aconteceu quando eu fui contar para o pastor dessa experiência. E infelizmente não é desejo meu. Hoje ele não é pastor. Hoje ele não prega o evangelho. É uma tristeza. Era um homem de Deus, de oração. Eu tinha prazer de ir lá à igreja dele, participar dos cultos, das orações. Era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas depois da pandemia, acabou a vida dele, o ministério dele. Enfraqueceu. E quantos pastores não aconteceu isso? Não se esfriaram, não perderam as forças, a esperança. Não perseveraram em meio a essas tribulações que ocorreram por conta dessa pandemia. Mas nós continuamos. Continuamos firme com Deus, inabalável, passando por aflições que muitos passaram e não sobreviveram, mas nós passamos. Passamos por situações que poderiam ter nos levado à morte. Mas a graça de Deus impediu. O que importa é que a graça de Deus esteja sendo derramada sobre as nossas vidas, como foi derramada sobre a vida do apóstolo Paulo. Então Paulo procurava observar, fazer com que as pessoas observassem aquilo que elas tinham capacidade de observar a respeito dele, não além do mais do que isso. Então, quando a gente fala com o sábio, a gente fala com sabedoria. Quando a gente fala com tolo, a gente usa de palavras tolas. Quando a gente fala com um desentendido, a gente fala como se nós também não entendêssemos. Essa é a nossa forma de se expressar sabiamente, para que pelo menos alguns possam ser sábios. Então nós analisamos o conteúdo da pessoa, para depois nós podermos sabermos o que dizer, o que falar e o que testificar a essa pessoa. E para impedir que eu me tornasse
arrogante. Paulo evitava isso exatamente como uma prevenção dessas experiências, visões, revelações, arrebatamento ao terceiro céu. Todas essas experiências que Paulo teve, ele procurava evitar tudo isso para que o coração dele não se enchesse de arrogância, não viesse ele se achar mais importante do que os outros. Ele está aqui colocando para a igreja de Corinto exatamente o dever que deve ser do papel da igreja de Jesus Cristo nessa vida. Deve buscar viver uma vida íntima com Deus, que lhe proporcione, que a graça de Deus lhe conceda experiências com Deus, que venha fortalecê-los e firmá-los em sua fé, mas que ele venha ter a sensatez de que, ao ter essas experiências, ele não venha se tornar um arrogante. Eu não me torno e não me acho melhor do que ninguém. Como o apóstolo Paulo chegou a afirmar, eu me considero o pior dos pecadores. É melhor pensar assim. É melhor olharmos com esse olhar. Se orgulhar das fraquezas do que das glórias. Vamos deixar a glória para aquele que é digno de toda ela. Embora ele derrame a glória dele na vida de quem ele quer. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Porque muitos daqueles que são arrogantes se acham tão mais importantes do que nós, mas Deus não deu a graça a eles de ter as experiências que nós já tivemos com Deus. Mas nós não nos orgulhamos disso não, e nem ficamos arrogantes. Nós deixamos que essas pessoas sejam cuidadas por Deus, pelo Espírito Santo, e venham aprender a ser humildes e saber que nada tem. A palavra de Deus já foi lida aqui e nós já estudamos sobre isso nas cartas, que Deus ele nos dá o dom, o Espírito Santo nos concede o dom, para que nós, por meio desses dons, possamos servir aos nossos irmãos. Então o que Deus me concede não é para eu me vangloriar, não é para eu ficar arrogante, é para eu servir ao meu irmão em Cristo Jesus. Se você não crê, é uma questão pessoal sua. Agora eu não vou deixar de crer daquilo que eu tive como experiência e que Deus me concedeu pela graça dele. Ninguém consegue tirar isso de mim, como ninguém conseguiu tirar isso de Paulo. As pessoas podem tirar tudo de você. Pode tirar a tua roupa, pode tirar os teus bens, pode tirar até a tua vida. Mas ninguém consegue tirar de você experiências que você tem com Deus, de intimidade com Deus. Isso ninguém tira. E são essas experiências que vão te fortalecer, que vão te sustentar em meio às tribulações, às perseguições, os desprezos. Porque uma das coisas mais difíceis para o cristão, o pregador da palavra de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, é quando ele passa por desprezo, passa por desapercebido, por questão de que os outros têm orgulho, são cheios de orgulhos e julga a você como um Zé Ninguém, um zero à esquerda, mas não sabe da sua vida pessoal com Deus, não sabe da sua luta com Deus em oração. E é isso que você tem que guardar com você, porque é isso que vai fazer a diferença quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a igreja. E para impedir que eu me tornasse arrogante, então nós temos que evitar que qualquer experiência que nós tenhamos com Deus venha nos tornar, ou venha nos fazer se tornar um ser arrogante. Jamais. Que Deus nos dê essa graça de jamais sermos arrogantes. Por causa da grandeza dessas revelações. As revelações eram algo grande. As grandezas das revelações
se Paulo fosse olhar para essas grandezas dessas revelações e focasse só nelas, ele ia se tornar arrogante. Mas então, por causa dessas grandezas das revelações, ele evitava de falar sobre elas, para que o seu coração não se enchesse de arrogância. Foi-me colocado um espinho na carne. Por causa das grandezas dessas revelações, dessas experiências com Deus, foi colocado um espinho na carne dele. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Porque o agir de Deus é diferente do que nós pensamos e imaginamos. Para você conhecer a Deus, você tem que estar olhando para o que Jesus falou em João 5,39. Examinai as Escrituras de maneira criteriosamente, em busca da vida eterna. Não é em busca de você aparecer, não é em busca de você ser arrogante, ser orgulhoso. Não, é em busca da vida eterna para a tua vida. E porque nas Escrituras se testifica a respeito de Jesus. E você precisa saber o que se testifica a respeito de Jesus. Porque Ele é quem vai te conduzir ao Pai. Ele é o único caminho. Então, por causa dessas grandezas, dessas revelações, foi colocado um espinho na carne dele. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Paulo era atormentado por esse espinho na carne, por esse mensageiro de Satanás na carne dele. Aí você diz, como é que pode isso acontecer na vida de um homem de Deus? São as multiformas de Deus demonstrar a sabedoria dele e a grandeza dele. Deus preserva aqui a vida de Paulo por meio desse espinho na carne, por meio desse mensageiro de Satanás. Que atormentava ele constantemente. E que nenhum pregador na face dessa terra, nenhum, pode afirmar o que era. Nós podemos pensarmos, analisarmos, termos noção do que possa ser, mas não podemos afirmar o que é. Porque Paulo não revelou o que é. E Deus não revelou o que é. E se ele não revelou a Paulo, agora é que ele não vai revelar a ninguém. Para impedir que eu me tornasse arrogante por causa das grandezas dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Por 3 vezes Paulo clamou a Deus: Senhor, tira de mim esse espírito, esse espinho na carne. Tira de mim, afasta de mim esse mensageiro de Satanás na minha carne. 3 vezes ele orou a Deus. Entretanto, ele declarou, ele a resposta de Jesus para ele foi o quê? A minha graça te é suficiente. O que eu mais preciso é da graça de Deus. O que mais a igreja de Jesus precisa é da graça de Deus. A graça de Deus é suficiente em tudo na tua vida. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso Paulo disse, eu me glorio na fraqueza. Por quê? Porque na fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoava na vida dele. Então nós temos que nos orgulhar, é na fraqueza. Não é nas grandezas, nas experiências e revelações e visões que Deus nos concede. Não. Para que nós não venhamos nos tornarmos arrogantes. Mas aí Deus vai lá e coloca um espinho na nossa carne, um mensageiro de Satanás, para nos impedir de nos orgulharmos, de nos acharmos engrandecidos, de você se engrandecer, de você se achar melhor do que os outros, por causa dessas experiências. De maneira nenhuma.
A graça de Deus é suficiente. Jesus chegou para Paulo e disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas. Por isso, eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas. Porque quanto mais eu me glorio nas minhas fraquezas, mais eu entendo a manifestação da glória de Deus e da graça de Deus na minha vida. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Eu vou gloriar nas minhas fraquezas, porque é nelas que o poder de Cristo vai repousar sobre as nossas vidas. Quem se gloria nas suas grandezas, o poder de Deus não é derramado sobre essas vidas. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas. Me sinto feliz nas minhas fraquezas. Como o apóstolo Paulo aqui diz, que ele também se sentia feliz, porque foram nessas fraquezas que nós tivemos a graça de Deus de ter essas grandezas, dessas revelações. Feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, mas nas angústias, porquanto, quando estou fraco, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Vamos ler esse último versículo aqui, do estudo dessa madrugada. Versículo número 10. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas. Quantos têm nos ofendido? Nas necessidades. Temos ou não temos passado necessidades? Nas perseguições, como temos sido perseguidos? Até mesmo por irmãos em Cristo Jesus. E muito mais por esses, do que mais por aqueles que não são irmãos. Nas angústias. As angústias, ela vem quando você se sente só, desamparado. Quando as pessoas, renegam, ignoram a tua pessoa, porque se julga melhor do que você. Mas elas não tiveram a graça que Deus concedeu a você. Por isso você tem que se gloriar nas suas fraquezas. Você procurar ser feliz nessas fraquezas, nessas ofensas, necessidades, perseguições. Mas nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que eu sou forte. Pois são nessas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E nós louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus pela graça dele, que tem sido suficiente em nossas vidas, de nos mantermos na presença dele, em meio a tantas essas adversidades e lutas constantemente que nós passamos em nosso viver, em nossa jornada aqui na terra. Podemos ser ignorados, como Jeremias foi ignorado. Podemos ser desacreditados, como Jeremias foi desacreditado. Mas nós não estamos nos importando com isso. Paulo diz: pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo, que ouçam ou que deixem de ouvir. Não é preocupação nossa se a pessoa vai acreditar, vai ouvir ou não. Ela vai prestar conta a Deus, não é a nós. Estamos cumprindo o nosso chamado, o ministério que Deus nos concedeu, mediante a graça dele, pelo dom do Espírito Santo, de servirmos aos nossos irmãos em Cristo Jesus, por meio exatamente desse dom de ensinar a palavra de Deus, para que a igreja de Jesus se consolide como igreja de Jesus aqui na face da terra, tenha conhecimento da verdade
e pratique essa verdade. Seja humilde, seja simples. Por mais que você tenha obtido como experiências grandeza de revelações, entenda que você não tem que olhar para essas grandezas de revelações para que você não se torne arrogante. Mas olhe para a graça de Deus. É isso que nós temos feito. Nós temos olhado para a graça de Deus, que é mais do que suficiente. Ela é mais do que suficiente. Como disse aqui o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo. A minha graça é suficiente. A minha graça é suficiente na tua vida. Deixa eu só voltar aqui a folha. Muito bem. Louvado seja Deus. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria falando a verdade, narrando a verdade. Contudo, eu evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz. Então eu tenho que analisar se a pessoa é capaz. Até que ponto a pessoa é capaz de me ouvir e de me observar em minha vida ou de me poder ouvir. E para impedir que eu tornasse arrogante, olha aqui o versículo 7. Para Deus impedir que ele se tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, Paulo teve revelações grandiosas. Foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Aí versículo 8. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Aí Deus dá a resposta no versículo 9. Entretanto, ele me respondeu: a minha graça te é suficiente. A graça de Deus é suficiente em nossas vidas. Por mais que passamos por tribulações. E ao passar por essas tribulações, fraquezas, perseguições, ofensas, necessidades, perseguições, mais uma vez falando, angústias, quanto eu estou enfraquecido, é que eu sou forte. Seja feliz em meio a todas essas adversidades. Porque Paulo, ele aprendeu por meio exatamente disso, de que nada nesse mundo, seja o que for, iria separar ele do amor de Deus. Que nada te separe do amor de Deus. O amor de Deus é mais forte, é mais poderoso do que você possa imaginar. É mais importante do que qualquer dom de profecias, até mesmo maior do que o dom da fé, o dom do amor. Então tenha o amor de Deus em teu coração. Tenha a graça de Deus na tua vida. Não deixe que as tuas experiências com Deus, a tua vida com Deus, o teu trabalho ministerial, por mais bem que ele vá, venha fazer você uma pessoa arrogante. Continue humilde, porque a obra é de Deus, não é tua. O ministério que você tem foi concedido por Deus, mediante a graça dele em Cristo Jesus. O dom que você tem de apacentar foi o Espírito Santo que te concedeu para você servir aos irmãos, não a si próprio. Examine as Escrituras de forma criteriosa e você vai aprender no nome de Jesus. Com certeza o Espírito Santo vai te ensinar o caminho que você deve andar. Você vai ter entendimento dessa verdade. Que o Senhor seja contigo. O Deus de Jacó te proteja. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Que o Senhor te livre de todo o mal que há nesse mundo. No nome de Jesus. Te guarde, te proteja. Você e sua família.
no nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus, eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Graças te damos mais uma vez, meu Pai, por mais essa graça que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. Estamos nessa madrugada. Meu Deus, amanhecer já desse dia, dessa quarta-feira, dia 25/10/2023. Diante de ti, Pai, aqui, mais uma vez, suplicando as tuas misericórdias, buscando de ti o derramamento da tua graça, do teu amor, na vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, dos teus servos e das tuas servas, espalhada por essa terra. Confirma no coração de cada um a tua verdade, no nome de Jesus, Pai. Guarda, protege, livra a tua igreja de todo o mal que há nesse mundo, Pai, no nome de Jesus. Guarda-nos, protege, Senhor, de todas as ciladas e armadilhas de Satanás. Protege o nosso coração, para que o nosso coração não venha se encher de arrogância. E no nome de Jesus, mas que a graça do Senhor nos conceda que nós sejamos cada dia mais humildes, porque o Senhor dá graças aos humildes, mas abate os soberbos. Tira todo tipo de soberba de nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Opera sobre a vida da tua igreja. Consegue o milagre, aquele que está precisando do milagre. Cria meios, circunstâncias, providências, que as tuas bênçãos, meu Deus, venha suprir as necessidades de cada um desses teus filhos, em Cristo Jesus. No nome de Jesus nós pedimos, Pai, porque está escrito: tudo que pedimos a ti, Pai, no nome de Jesus, o Senhor nos concede. Concede a vitória a esse teu filho, concede a vitória a essa tua filha, a esse teu servo, a essa tua serva, aonde ele estiver, seja qual o momento que ele esteja passando, que as tuas mãos dadivosas, poderosas, milagrosas estejam sobre ele e sobre a família dele, no nome de Jesus, Pai. Salva a tua igreja, salva essa nação, salva o teu povo, cuida, meu Deus, e guarda e protege de todos os dados inflamados do maligno, de todas as setas que assolam meu dia, de toda a mortandade que assola meu dia, dos demônios que se rastejam ao meu dia em busca de suas presas. Nos livra, Pai, desses males. Livra a tua igreja desses males. Livra, Pai, no nome de Jesus, cada um dos teus filhos e filhos dos teus filhos, no nome de Jesus. Olha para os nossos filhos, guarda eles. Coloca os passos dele no caminho do Senhor. No nome de Jesus, Pai, protege-os. No nome de Jesus, Pai. Olha para a tua igreja. Olha para a menina dos teus olhos. Senhor Jesus, Pai, nós pedimos, nós suplicamos em favor da tua igreja. Abre o entendimento da tua igreja. Desperta a tua igreja para conhecer a tua vontade, para examinar as Escrituras com critério, em busca da vida eterna, de conhecer o que nas Escrituras se diz a respeito de Jesus. Desperta a tua igreja para isso, Pai. Dá vitória a Israel, dá vitória a teu povo, a tua nação peculiar. Tu és o guarda de Israel. Não deixe que teu povo, não deixe que a tua nação de Israel seja envergonhada por esses inimigos. Em nome de Jesus, Pai. Nós confiamos na tua promessa e na tua palavra. Louvamos o teu nome, Pai, e te agradecemos pelas tuas misericórdias, pela tua graça e pelo teu imensurável amor que tem sido demonstrado pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família. Louvamos a ti por cada um desses teus filhos, por todos aqueles que são, meu Deus, movidos no coração, meu Deus, de estarem caminhando juntamente conosco nessa jornada em Cristo Jesus, em busca da vida eterna. Fortalece cada um, tira as dúvidas, tira toda insegurança, toda incerteza, toda obra maligna, todo pensamento contrário, seja escravizado no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, opera na mente desses teus filhos. Tira tudo aquilo que não te agrada, tudo que não convém nós pensarmos, seja
banido de nossos pensamentos, no nome de Jesus. Seja com a tua igreja, com teus filhos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja contigo, amado, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.